Hoje nós vamos conversar sobre a nossa aula 7, reencarnação como processo educativo. É a nossa segunda aula do tema reencarnação, né? Semana passada nós falamos reencarnação e ciência, hoje é essa, e semana que vem é o processamento da reencarnação. Então, eu já vou pedindo licença a vocês, porque caso vocês toquem no assunto que é pertinente à próxima aula, eu vou dizer, esperem a próxima aula, certo? Para a gente se ater hoje ao assunto que pertence a essa aula, né? Que basicamente é qual é a finalidade da reencarnação, né? Basicamente é o que nós vamos falar hoje aqui nessa aula, certo? Então, vamos lá. Para quem está chegando hoje, né, que tivemos alunos novos aqui, inscrições novas, nós temos um combinado. As nossas aulas são gravadas e transmitidas para o YouTube, né? Então, a gente pede, vocês podem interferir na minha aula a hora que vocês quiserem para perguntar. Nossa aula é uma aula interativa, né? A gente só pede que você levante o dedinho para que alguém da equipe chegue com o microfone até você. Porque a gente precisa que seja falado no microfone, porque senão, quando assistir no YouTube, as pessoas não vão escutar qual foi a pergunta. Certo? Porque a gente não tem microfone no ambiente. Então, quem está aqui na sala vai escutar, mas depois, na gravação, sua voz não vai sair. Certo, pessoal que se inscreveu hoje? Então, vamos lá. O objetivo geral dessa aula, demonstrar que, invariavelmente, os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo com vistas à nossa evolução. E nós temos alguns outros, né, que são mais específicos. Explicar como se dá o planejamento das reencarnações, nós vamos falar sobre isso. Demonstrar que, em pese a inexorável evolução, as ações humanas são regidas pelo livre-arbítrio de cada um, né? Que toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista da física como das atitudes humanas. E explicar do ponto de vista espiritual que a vida na Terra, de forma como é vivida, implicará em penas e gozos futuros, né? E aí, esse penas e gozos futuros, a gente vai falar bastante sobre isso, porque isso já dá uma conotação, né, de penas e gozos, de castigo e recompensa. E não é isso, né? Eu espero que hoje, quando vocês saírem daqui, essa história de resgate, de pagar, de eu estou passando isso porque eu fiz isso, a gente dissolva isso e consiga enxergar isso de uma outra forma. Ok? Vamos lá. A reencarnação é uma lei da natureza automática dentro do processo evolutivo humano. Então, a gente não escolhe, né? É uma lei da natureza automática. Morrer e nascer, renascer, ou reencarnar e desencarnar não é da nossa escolha, né? A menos quando a gente abrevia, né, a encarnação com um suicídio, um aborto, um homicídio, né? Aí é da nossa escolha, né? Mas, se isso for de forma natural, uma lei da natureza, não temos essa escolha. Nós vamos reencarnar e nós vamos desencarnar. Inúmeras vezes. Quantas vezes forem necessárias. Né? Certo até aí. Reencarna-se para aprender, educar-se, crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Lá do livro Reencarnação como Processo Educativo. Esse texto não é do livro de vocês, do ciclo 1, é de um livro que Adenauer escreveu só sobre reencarnação, que chama Reencarnação, Processo Educativo. Né? E aí, o que Adenauer está dizendo aí? Que em cada reencarnação que a gente passa, a gente traz tudo que a gente aprendeu, tudo que ficou gravado lá nos nossos arquivos do perispírito, mas a gente tem novas oportunidades, novas experiências, né? Provavelmente, a gente vai ter a oportunidade de ser homem, de ser mulher,
de ser branco, de ser negro, de ser índio, de ser japonês, de ser brasileiro, de ser italiano, de ser japonês, de ser pobre, de ser rico, né? De casar, de não casar, de ter filhos, de não ter filhos. A gente vai passar por todas essas experiências. Porque cada uma dessas experiências vai trazer para você um aprendizado diferente. Vai trazer para você uma oportunidade de criar uma habilidade diferente, né? Um dos maiores objetivos da reencarnação é criação de habilidades, é a gente ir integrando habilidades novas, até que chegue um dia que a gente já tenha todas as habilidades integradas e aí a gente não precisa mais voltar aqui nesse planetinha Terra, né? Ontem, eu fiz essa aula na turma de sexta, o aluno perguntou assim, quem você conhece que já chegou nessa fase, né, da história, do conhecimento? Quem vocês conhecem que já chegou dessa fase? Jesus. Mais alguém? Eu não conheço. Se alguém conhece, me conta aí, né? Ontem o aluno falou Buda, eu falei, não sei se Buda, eu não tenho esse conhecimento. Jesus, a gente tem esse conhecimento, né? Que foi o único que adquiriu, integrou todas as habilidades possíveis e não precisou mais de reencarnação, né? Ele não volta mais reencarnado. E quando ele esteve aqui na Terra, ele já não precisava da reencarnação, né? Contam os livros, a literatura espírita principalmente, que para Jesus o que foi mais difícil não foi o desencarne, não foi a crucificação, que para a gente é uma morte tão dolorida, né? Para ele foi normal o desencarne, foi até um alívio o desencarne. Contam-se, né, que o que mais foi sofrido para ele foi o processo da reencarnação. Né? Foi a miniaturização do perispírito, né? Regressão do perispírito para caber dentro de um feto de novo, de um óvulo que se evoluiu para um feto, para um bebê, para nascer de novo. Né? Isso foi a pior coisa para Jesus. Então, que eu tenha conhecimento, o único ser humano que passou por aqui e que não precisa mais da reencarnação foi Jesus. Nós, sinto lhe dizer que temos muitas encarnações ainda pela frente, né? E é essa a finalidade da encarnação, que a gente vá criando essas habilidades, vai ficando, eu sou bom nisso, mas eu não sou bom aqui. Vamos trazer aqui para uma encarnação, para que você está vivendo agora. Você é bom em tudo? Não, né? Tem gente que é muito bom nas relações sociais, mas é péssimo nas relações financeiras. Tem gente que é muito bom com a família, é uma figura adorada e amada dentro da família, mas é péssimo dentro do seu âmbito profissional. Dentro do seu âmbito profissional, você não sabe, não tem essa habilidade de lidar com as pessoas, né? Então, é só um exemplo bem bobo, mas para a gente entender o que quer dizer isso. O que quer dizer isso, criar habilidade? É você ficar expert em tudo. E em tudo ninguém é expert, né? Às vezes você é muito bom com isso, mas você não consegue lidar com aquilo outro, né? Então, na próxima, você ficou bom nisso, né? Eu brinco lá em casa que eu digo que a dimensão maternal, eu acho que eu atingi nessa encarnação, né? Então, eu acho que na próxima encarnação eu não vou ser mãe, eu não devo vir mulher, eu devo vir homem, porque eu acho que o meu lado paternal precisa ser mais bem trabalhado, né? No que cabe, no que tange ser mãe e ser pai, né? Então, essa habilidade eu já adquiri, e na próxima eu vou adquirir outras, né? E é assim que a gente vai caminhando. Gente, podem interromper, viu? Vocês estão tudo aí com a sobrancelha levantada. Não, o senhor não, seu Antônio. Brincadeira. Vai lá, Deia, leva lá o microfone para ele. Deixa eu ir passando o slide. Tem que perguntar mesmo. Eu estou só brincando.
Não, da outra vez o senhor me perguntou e foi atender o telefone celular. Eu fiquei chateada com o senhor. Vamos lá, diga aí, qual é a sua pergunta? Alô? Pronto, está saindo. Alô? Olha, não, tá dando para ver? É que você falou aí, no que é referente ao perispírito, no arquivo do perispírito. Eu fiquei agora em dúvida. O perispírito, então, contém informações inteligentes ou é o espírito que retém essa informação e reage no perispírito? No perispírito está contida a mente. A mente não é um órgão físico. A mente é um órgão perispiritual, perispirítico. E a mente está dentro do perispírito. A mente é o nosso arquivo. É lá que estão guardadas todas as experiências, todas as vivências, tudo que você passou até hoje como espírito está guardado na sua mente, que está dentro do seu perispírito. Então, por isso que a gente chama de arquivos perispiríticos, né? Arquivos que estão no perispírito, porque ele está dentro da mente, e a mente está dentro do perispírito. Ok? Vamos lá. Esquecimento. Recebemos um equipamento novo. Corpo, cérebro, ego, uma nova personalidade e experiências do novo meio que vai renascer. E aí vem aquela questão, né? Que é, se chegasse aqui alguém agora e dissesse assim, ó, eu tenho agora promoção, né? É pegar ou largar. Eu tenho a capacidade de dizer cada um aqui o que foi na encarnação passada. Todo mundo ia querer, né? A maioria ia querer. Uns medrosos iam dizer, não quero nem saber o que eu fui, né? Mas a curiosidade é do humano, né? Todo mundo aqui ia querer saber o que foi na encarnação passada, né? Aí a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: para quê? Para que a gente precisa saber o que foi na encarnação passada? Porque se isso tivesse algum benefício, salvo, né? Aspas, parêntese, salvo, em alguns casos, que se faz terapia de vidas passadas, e o nome se chama terapia exatamente porque ela tem um propósito, né? E ela deve ser conduzida por pessoas capacitadas, habilitadas a fazer isso e com um propósito, né? Às vezes, voltar a questões anteriores tira aquela pessoa de um trauma, de uma estagnação, de uma ansiedade, de uma depressão, e aí é usado esse tipo de terapia, né? Ponto. Voltando. Se tivesse algum benefício para nós, não haveria o esquecimento, né? Que a gente chama dentro do espiritismo do véu do esquecimento. Ou seja, cada vez que a gente volta, reencarna, recebe um corpo novo, recebe um novo ego, constrói um novo personagem, porque eu agora estou no personagem Alessandra, né? Ela está no personagem Cristiane, Jaqueline, Maria Conceição, cada um está no seu personagem. Mas eu já posso ter sido Antônio, José, Maria, Joaquina, João, né? Eu já fui vários personagens. Meu espírito, né? Tenho a minha essência e tenho todos esses arquivos, todas essas habilidades integradas e guardadas. Mas a cada personagem que eu vivencio, ou seja, a cada reencarnação, eu vou adquirir novas habilidades, eu vou ter novos aprendizados que vão se somando lá na minha mente, lá no meu arquivo, né? Só que, gente, a gente não tem essa maturidade nem espiritual e nem psíquica para saber o que foi antes. E é por isso que tem esse benefício. O benefício, na verdade, é o esquecimento, né? Porque se eu sei que meu marido, vamos dizer que ele também foi meu marido na outra encarnação, e foi um miseravão, né?
me traiu com Deus e o mundo, né? Ou foi muito ruim, foi aquele marido abusador, né? Não, mas aí eu desencarnei, eu fiquei sabendo sobre isso, mas eu vou ter, né, a angelitude de reencarnar de novo, esposa dele, porque agora, pelos laços do amor, a gente vai se reorganizar. Vocês acham que vai dar certo isso? Não, né? Meu filho, então vamos por um laço mais próximo, né? Mãe e filho. Meu filho foi o cara que vamos para o trágico, me matou na outra encarnação. Por mais amor que essa mãe tenha, a gente não tem essa capacidade psíquica disso não afetar a gente. Por mais que eu olhe e diga, não, isso ele não se lembra mais, ele fez em outra encarnação. Eu agora foi me dada a oportunidade dele ser meu filho e eu sou sua mãe. Isso fica ali, ó, piscando, igual um vagalume, né? Na primeira malcriação que ele fizer, na primeira teimosia, na primeira não sei o quê, aquilo volta na sua mente, volta na sua mente. E isso só ia atrapalhar justamente os reajustes. Então, quando a gente esquece, a gente não lembra o que aconteceu com aquelas pessoas que lá no planejamento, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, foram colocadas ali na nossa história, essa história flui com mais tranquilidade. E ainda assim, né, eu acho que todo mundo aqui vai ter uma lembrança e uma história, ou da sua vida ou da vida de alguém, ainda assim tem as relações difíceis. Sem a gente saber o que aquela criatura foi ou deixou de ser conosco em outra experiência, a gente já tem relações difíceis, né? Às vezes a gente tem 5 irmãos, só se dá bem com um, verdadeiramente, né? Os outros é só socialmente. Ou quando era na infância, brigava feito cão e gato. Aí depois cresce, casa, cada um vai para a sua casa. Aquele irmão você tem a vontade de convidar para ir na sua casa, para um almoço, né, para ser padrinho do seu filho, o resto é socialmente. Existem essas famílias, né? Não é incomum isso. Mas tem famílias que se dá bem com o pai, mas tem uma relação difícil com a mãe, ou vice-versa, né? E isso são, vamos dizer assim, resquícios de experiências anteriores, mas a gente não se lembra. E está tudo bem. E aí a gente vai levando, embasado pelo quê? Pelo amor, né? Pelo laço que está ali amarrando a gente naquele amor. Mas se a gente descobre, fica tudo diferente, né? A gente não tem essa maturidade psíquica. Se a gente não tivesse esse esquecimento, recebesse esse novo HD, né, como o Luiz falou aqui semana passada na aula, se a gente não tivesse cada encarnação, uma nova formatação, começasse tudo do zero, né, os arquivos estão lá apagados, adormecidos, apagados não, mudar a palavra, adormecidos, estão lá no inconsciente, né, mas no consciente está um HD zerado, a gente começou de novo, né? Essa reencarnação não seria efetivamente. Já vou comer o microfone aqui, que a Déia está lá no... Lembrando da outra aula, que quando a gente dorme, o nosso espírito, quem dorme é o corpo, o espírito está livre. Nesse momento, o espírito relembra de tudo, ele tem acesso o que nós fizemos, como foi a nossa encarnação passada? Tem um slide aqui sobre isso. Eu acho até que é o próximo. Deixa eu ver. Você é médio, hein? É isso, gente, né? Como eu falei na aula 5 aqui com vocês, na libertação do espírito, vocês vão lembrar que eu falei dos 3 tipos de sonho, né, de sonhos, e que a gente tem o sonho reflexivo, e como o nome já diz, é aquele sonho que te coloca para refletir, né? É aquele sonho que você acorda e diz, mexeu comigo,
Eu fiquei remexida ali o dia inteiro. Né? Eu estou no meu trabalho, eu estou nos meus afazeres, eu estou na rua, eu estou fazendo outras coisas, mas vira e mexe, vem aquele pensamento, vem aquele sentimento, vem aquilo que mexeu comigo, porque eu acordei afetada por aquele sonho de alguma forma. Né? E com pessoas que, às vezes, eu não sei quem são, né? Nunca vi, mas que me trouxeram aquele sentimento. É aquela pessoa que... Tinha um homem no meu sonho que, não sei, eu nunca vi, mas me trazia uma sensação paterna, de proteção, de amor. Né? A gente tem esse tipo, ou uma mulher, ou... Eu estou dando um exemplo qualquer, mas pode ser várias situações diferentes. Né? São os sonhos reflexivos. E, como eu disse na aula de libertação, e faz o link com essa aula, provavelmente você está acessando pessoas que fizeram parte da sua história pregressa, né? Que tiveram uma história com você. E, por isso, você acorda remexida ali. Né? E te leva a quê? A reflexão. Então, sim, né? O esquecimento da encarnação anterior não é totalmente apagado. Ele é totalmente apagado no seu consciente, quando você está em estado de vigília, quando você está acordado. Mas, a partir do momento que você entra em estado alterado de consciência, ou seja, que o seu inconsciente está ali livre, com a porta aberta, você tem acesso, sim, a essas memórias. Não só nos sonhos, como numa... Ali está dizendo, ó, como uma influência de amigo espiritual, numa intuição, em meditações. Né? É aquela intuição que vem não sei de onde. Aqui ideia, ó. Aquela intuição que vem não sei de onde, uma ideia que passou na sua cabeça, né, e você não sabe de onde veio. Está lá, é o seu inconsciente borbulhando, em algum momento aquilo escapa. Né? Então, são lampejos, você não tem essa clareza de que eu estou me lembrando de uma experiência passada, mas esses lampejos acontecem. Diga. Bom dia. Bom dia. Eu sonho mais do que tudo nessa vida. Que maravilhoso. Todos os dias eu sonho demais. Acho que eu deito para sonhar e acordo para lembrar dos sonhos. Está ouvindo? Não. Aumenta aí, Rô. Alô? Pronto. Oi? Então, e esses sonhos tem alguns que são recorrentes, são os mesmos sonhos sempre. Os mesmos lugares, com as mesmas pessoas. E são sonhos tão reais que esses personagens já viraram meus conhecidos, porque volta e meia eu estou sonhando no mesmo lugar, nas mesmas situações. E tem uns que são tão bons que eu, por mim, não acordaria, ficaria ali sonhando o tempo todo com naquela cena. Já tem outros que me deixam muito apreensiva, me deixa assim, mexida demais. E volta algumas lembranças que não são tão boas. Tem a ver com isso aí? Tem a ver com isso aí, né? Eu falei bastante nisso na aula 5. Você estava aqui na aula 5, não? Não? Pois é, eu falei bastante nisso aqui na aula 5. Tem a ver com isso aí, mas o que mais importa é o seguinte, o que você faz com isso, né? Tanto o sentimento, a emoção que te trouxe esse sonho, tanto o bacana, o legal, quanto o ruim. O que você faz com isso? Isso é que é o importante. É para isso que esses lampejos de lembranças servem. É por isso que a gente, em sonhos, né, ou em intuições, ou em meditações, quando tem esses escapes, vamos dizer assim, essa palavra sou eu que acabei de dar aqui, né, não está escrito em lugar nenhum, mas quando escapa um pouquinho essas lembranças de reencarnações anteriores, tem um propósito, tem uma finalidade. O que eu vou fazer com isso? Isso me moveu aonde? Isso me tocou aonde? Né? É esse tipo de pergunta e de visão. É como se a gente se colocasse de fora daquilo e enxergasse de cima, né? Como se fosse uma outra pessoa. É isso que a gente tem que aprender, né? Exercitar a fazer. Isso mexeu comigo.
mas me serviu para quê? O que eu vou fazer com isso? Diga. E quando você tem um sonho, porque geralmente meus sonhos, eu não consigo lembrar quando acordo, por que isso? Parece que apaga tudo. Eu vou fazer com vocês o que eu fiz com o pessoal da turma de ontem, de sexta, para eu não ser injusta, tá bom? Isso é tema da aula 5, sonhos, tá bom? Então, a gente não se perder, porque o assunto de hoje é grande e é denso, tá bom? Depois, no final, eu não me importo de responder a cada um de vocês aqui no cantinho, vocês me perguntam. Pode ser? Porque, senão, a gente se perde no assunto. A gente acaba... Ontem, a aula de ontem, a gente estava entrando no assunto de obsessão. Aí eu falei, gente, obsessão é aula 12. Então, vamos esperar até a aula 12 para a gente responder, porque senão a gente se perde do assunto. Tá legal? Não vai ficar brava comigo, não, né? Tá bom, então vamos lá. O novo ambiente, o novo corpo, iniciam o processo de modificação da personalidade anterior. O espírito é o mesmo, não se muda a individualidade por se mudar o local de morada. Então, aquilo que eu falei para vocês, é o meu? Rô? Não? Tá ligado aí o microfone, ideia? Então, é a caixa que está obsediada. Eu falei em obsessão, obsediada é uma caixa. Calma, minha filha, vamos funcionar bem. Foi a caixa, Vini, Rô. Então, o que está dizendo ali? É o que eu falei anteriormente, né? A gente pode encarnar em qualquer lugar que for. Ih, não deu certo, não, Vini. Rô, eu falei com ela, ela não me obedeceu. A gente pode reencarnar em qualquer lugar que for, né? Com outra personalidade, com outro personagem, mas o que eu estou carregando, a bagagem que está dentro de mim, né? Eu sou o piloto daquela nova encarnação, daquela reencarnação que foi dada a mim. Eu sou o piloto, o meu espírito, né? Então, eu posso estar aonde estiver, porque aquilo não muda. Muda o cenário, mudam as pessoas, mudam as experiências, mas tudo que eu integrei, tudo que eu aprendi é para ser colocado em prática, né? Até aí tudo bem? Então, vamos lá. Vamos que a gente tem assunto. O aprendizado se dá através das experiências vivenciadas na Terra e na vida espiritual. Estas experiências capacitarão o espírito a aprender as leis de Deus. Então, o título dessa aula, por exemplo, é Reencarnação como Processo Educativo. Mas não é só na reencarnação que a gente aprende, né? Isso é um erro. Muitas pessoas acham que a reencarnação serve para evoluir, para aprender, para crescer, para tudo isso. Sim, ela serve. Mas não é só a reencarnação que faz o espírito evoluir, né? O espírito evolui dos dois lados da vida. É um título até do livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, né? Quem não leu, leia, que é um livro fantástico, né? Evolução em Dois Mundos. Então, tanto ele aprende aqui, encarnado, quanto ele aprende no período do desencarne, enquanto está, né, na dimensão espiritual. O aprendizado é contínuo, é o tempo todo, né? Mas, então, por que, se a gente aprende lá, por que a gente precisa reencarnar? Né, Conceição? Você ia perguntar isso, né? Então, sempre me pergunta, eu já estou adiantando a pergunta, porque existem perguntas de algumas aulas que são recorrentes. Então, sempre me perguntam isso. Mas se a gente aprende lá, se lá, né? Porque tem essa ideia de que quando a gente está no mundo espiritual, a gente está lá sem fazer nada, né? Naquele gramado verdinho, com o coelhinho pulando, né? Igual a gente vê aí no cinema, né? Aquilo tudo é licença poética, viu, gente? Né? Todo mundo andando assim com as roupas todas iguais, aquela túnica ou branquinho, ou bege, ou azul clarinho. Olha que coisa chata que deve ser. Vocês iam gostar de viver num mundo assim? Eu não ia. Eu ia querer botar laranja, vermelho, preto, blusa de caveira, né? Então, isso é licença poética, né?
A gente acha que, quando a gente está desencarnado, a gente está lá, na paz, na tranquilidade, ninguém me aborrece, eu não tenho nada para fazer, fico lá assistindo palestra o dia inteiro. Imagina vocês, que nem todo mundo é espírita. Aliás, uma pequena minoria é espírita. Imagina quem não tem religião nenhuma e desencarna. Você acha que vão ficar lá sentados assistindo aula, palestra? Quem não gosta de estudar? Quem nessa encarnação agora foi aquele que matou todas as aulas, passou na escola por um fio, não vai querer, quando for convidado a estudar, não vai querer estudar, né? Então, não é assim, né? É bonito só no cinema e nos livros de romance espírita. Mas a dimensão espiritual tem muita coisa para fazer, né? Tem vários núcleos diferentes, tem várias dimensões apropriadas a cada tipo de pessoa, né? Tem as crianças, imagina, você desencarna criança, você chega lá e vai ficar assistindo palestra. Vocês imaginam esse salão aqui cheio de crianças assistindo palestra? Não, né? Então, para as crianças é dado um outro a fazer, uma escola, uma creche, brincadeira, tudo isso, né? Mas, então, para que a reencarnação? Porque aqui, quando estamos reencarnados, né, no mundo... Trocar o microfone, Rô? Espera aí, gente, vamos trocar aqui o microfone. Quando estamos aqui encarnados, a gente tem situações diferentes. Lá, na dimensão espiritual, a gente tem um leque aberto, né? É como se aquele ditado que a gente diz assim, minha vida é um livro aberto, é mais ou menos isso, né? Nossa vida lá está aberta. Não que quando a gente desencarna, chega lá, abre um notebook e vê a história da sua vida. Não é assim, não passa um filme. Mas a gente tem acesso a muita coisa, dos porquês, dos praquês, né? Por que aconteceu, para que aconteceu. A gente tem esses acessos. Não é uma trilogia ou um monte de filme de todas as nossas reencarnações. Mas aquilo que foi mais relevante, a gente tem esse acesso, né? E aí é mais fácil da compreensão. A gente compreende melhor. Mas quando chega aqui, pelo véu do esquecimento, né? E encarnados nesse lugar bruto, porque aqui o planeta Terra é um lugar bruto, né? Onde todos nós ainda temos raiva, ciúme, egoísmo, vaidade, maledicência, fofoca, tudo isso a gente tem, né? Então, isso é que é o bacana da reencarnação. Com tudo que eu já aprendi, com todas as habilidades que eu já integrei, e sem saber de nada, como que eu me comporto de novo? Numa nova oportunidade, numa nova prova. A gente vai ver aqui a diferença de provas e expiações, mas todas as vezes que a gente reencarna, todos nós passamos por provas. E a própria reencarnação é uma prova, né? Vocês conseguem enxergar isso? É como um novo ano na escola, né? Você estuda, faz prova, estuda, faz prova. E, geralmente, no dia da prova, você não pode ter acesso ao conteúdo, ao livro, ao caderno. Você faz a prova com o que você sabe. Essa analogia que eu faço da reencarnação, né? A gente não tem acesso a esse conteúdo, aos livros, às apostilas, a nada. A gente faz a prova vivendo, um dia após o outro. O conteúdo está lá. Mas você não tem esse acesso aberto, igual você tem o acesso na vida espiritual. Por isso a diferença de uma vivência e de outra vivência. Até aí tudo bem? Vocês estão com a sobrancelha tudo assim, ó. Todo mundo assim, ó. Tem uma ruga aqui no meio da testa. Diga. Bom dia. Me tira uma dúvida, não sei se
tem cabimento no assunto. Quando a pessoa tem um transtorno, a pessoa vem com a mesma personalidade, né? Quando reencarna? Não. A cada reencarnação, uma personalidade nova. Tá. Então, já não responde sua pergunta. Não respondi. Obrigada. A cada reencarnação, a gente tem um novo personagem, né? Quando a gente desencarna no mundo espiritual, a gente continua com o mesmo personagem, ou seja, deixa eu ser mais simples. Estou Alessandra hoje. Quando eu desencarnar, eu vou continuar Alessandra com esse personagem, até que eu reencarne de novo. Quando eu reencarnar novamente, eu vou assumir uma nova personalidade, um novo personagem, uma nova experiência. Pode ser homem, mulher, aquilo que eu falei. Rico, pobre, preto, branco, casada, sem casar, gay, não gay, com filho, sem filho, né? Brasileira, italiana. É uma nova personalidade em novos cenários. Certo? O espírito, a essência é a mesma, mas a personalidade é outra. Ok? Alguém ia perguntar? Diga. Não, só para ver se eu entendi. Então, é assim, quando a gente está lá no plano astral, né, espiritual, a gente está estudando, e quando a gente reencarna, a gente meio que vem fazer a prova, é isso? Eu entendi um pouco assim. De uma forma simplória, mais ou menos isso. Né? Mas lá a gente também está aprendendo. E aqui a gente também está aprendendo. Né? Não, eu ia até brincar que quando a gente vem para a Ulha, a gente vem pegar umas pescas, né? Porque a diferença, eu vou melhorar a sua colocação. Né? A diferença é que lá a gente tem a apostila e aqui a gente não tem. Mas a prova, né? O aprendizado é dos dois lados. Né? A diferença é que lá a gente tem um acesso maior a tudo que já aconteceu, ao seu inconsciente. Repito, não é um livro aberto, gente, mas a gente tem esses acessos, né? E aqui a gente não tem, claramente, mas a gente também tem através dos sonhos, através da meditação, através da mediunidade. A gente vai ter essa aula aqui, mediunidade, a gente vai entender isso, né? Muitos de nós temos esses acessos, mais abertos, mais claros, outros mais confusos, mas a gente tem esse acesso, né, a essas experiências, ao que foi importante para a gente. Quanto mais a gente vai se autoconhecendo, mais a gente vai entendendo isso, tá? Melhor, dizendo assim. Então, eu botei 3 palavrinhas ali para vocês: afetividade, emoções e sentimento. Por quê? Diga. Bom dia. Bom, você deu um exemplo aí de seres que desencarnam criança, não é? Como que ficaria essa questão do Cronos, né? da consciência? Essa pessoa que desencarnou muito tenra idade, ele vai permanecer nisso aí até ele reencarnar? Como é seu nome? Francisco. Francisco, cada caso é um caso, né? Mas, em linhas gerais, é o que eu falei. Uma criança que desencarna hoje, vamos dizer com 6 anos, 8 anos, ela é recebida na dimensão espiritual como uma criança, porque é a consciência que ela está agora, né? Então, tanto, como eu digo, cada caso é um caso, eu quero dizer o seguinte: tanto ela pode permanecer nisso até a sua próxima encarnação, né? E ela vai ter esse aprendizado na dimensão espiritual com a consciência de criança, né? Com a maturidade psicológica e psíquica e espiritual como uma criança até a próxima encarnação, como ela também pode, aos poucos, né? Com o passar do tempo lá na dimensão espiritual, ir entendendo o que aconteceu e já começa a se enxergar, a se perceber como um espírito maduro. E aí se desvencilha daquela personalidade da criança. Mas cada caso é um caso, né? Depende de como foi esse desencarne, do que aconteceu, do que é importante para ela naquele momento, né? Tem um slide aí que a gente vai ver isso, né? Às vezes a gente quer que seja assim porque nós somos imediatistas. Isso é uma outra característica do ser humano.
Né? Então, nós somos imediatistas, a gente quer que seja assim. Mas nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa, é o que deve ser feito. Né? Eu gosto muito de usar aquele exemplo de mãe com filho. Né? Quando a mãe leva um filho para tomar vacina, né? Bebezinho, recém-nascido, quem tem filho aqui já passou por isso, porque eu passei. Né? Dá um dó no coração, né, de você ver lá o filho pequenininho com a coxinha desse tamaninho, um bracinho desse tamaninho, tomando uma agulhada. Mas é necessário. A mãe sabe que aquilo é necessário. Né? Então, essa é a analogia, mais ou menos, da reencarnação. Né? Tem coisas que a gente não quer, acha que não precisa. Né? Eu fui tão boa, eu até nunca fiz mal uma formiga, uma barata, nunca matei um animal, nunca fiz mal a ninguém. Por que eu tive esse câncer? Porque a gente está pensando no hoje. Né? Está pensando na minha encarnação, Alessandra. Mas e o que aconteceu quando eu era Maria, José, João, Joaquim? Né? Não sei. Entendem isso? Então, não é o que a gente quer, é o que deve, é o que é importante, é o que é necessário para aquele aprendizado. Você quer perguntar? Chega aqui, ideia. Certo? Então, ela tanto pode continuar criança até a próxima encarnação, se aquilo for necessário para aquele aprendizado dela, quanto ela pode ir se desvencilhando daquela personalidade infantil e, quando estiver próximo à sua reencarnação, ela já ter entendido tudo, já está desvencilhada dessa maturidade ainda infantil. Certo? Diga. Bom dia. Você fez assim, ó. Ela fez assim, viu, gente? Significa, sabe o que significa? Que está tudo embolado na cabeça. Vamos desembolar. Já até me esqueci. Então, isso quer dizer que a gente traz resquício de todas as nossas vidas passadas, e aí faz com que a gente acabe sempre... você falou assim, que a gente não veio como... a gente veio como um resgate, é isso? Eu não gosto dessa palavra. É porque, assim, ó, o que eu entendi... Primeiro você falou... viemos com uma nova personalidade, mas existem pessoas que acabam cometendo as mesmas coisas de vidas passadas. Sim. Mesmo e aí tem um outro slide que eu vou explicar por que a gente acaba cometendo as mesmas coisas de vidas passadas. Tá bom? Mais para frente um pouquinho. Mas resgate é uma palavra que eu quero que vocês saiam daqui. Ó, tá passando por isso porque está pagando. Esqueçam essa palavra, não existe. Tá certo? Está passando por isso porque está resgatando. Também não. Palavra feia. Não quero ver mais aluno da ULI falando uma coisa dessa. Karma. Karma nem é palavra espírita, certo? Karma é uma palavra que a gente roubou, né? O espiritismo usa muito, mas ela vem lá das religiões do Oriente, né? Ou do Ocidente. Do Oriente ou do Ocidente? Do Oriente. Agora me deu um buguei aqui a cabeça, né? É um termo usado por eles, karma e dharma, né? Então, vamos tirar isso também, certo? A gente vai entender direitinho. Então, né, eu passei por tudo isso, na próxima encarnação passo de novo. E ainda vou mais além, não é na próxima não, na mesma, a gente passa pelas mesmas situações. Alguém aqui ideia? Então, deixa eu só terminar esse slide aqui, que a gente já vai chegar nesse assunto aí. Adenauer traz para a gente... Quem acessou o Classroom aqui essa semana? Pouquíssimas pessoas. Que coisa feia. No Classroom, gente, tem material complementar à aula. Tem aula gravada de outro expositor, né? Tem artigos, tem arquivos sobre o tema dessa aula. E tem um videozinho, inclusive, de Adenauer, curtinho, que ele está falando sobre esse tema e que ele fala sobre isso que eu vou falar para vocês, né? Que o grande boom, vamos dizer assim, o grande
pulo do gato da reencarnação são esses 3 aí, né? O que te afetou durante aquela encarnação? Então, o aprendizado que a gente traz a cada encarnação, a cada reencarnação, vem do que aquilo, aquela pessoa, aquela situação, aquela experiência te afetou. E aí, uma outra coisa para a gente reformular, porque eu mesmo reformulei isso um tempo atrás, quando eu aprendi isso, porque eu também tinha essa concepção errada. Quando a gente fala a palavra afeto, o que vocês pensam? Amor, carinho, coisa boa, né? Eu tenho afeto por fulano, eu tenho afeto por ciclano, né? Mas afeto é um conjunto de sentimentos. Afeto vem da palavra afetar. Então, o que aquilo te afetou? Pode ser bom, pode ser ruim. Aquilo pode me afetar negativamente. Então, o que Adenauer e outros teóricos, outros escritores trazem sobre isso, em relação à reencarnação, é que todos os aprendizados que a gente leva de cada encarnação vêm do que lhe afetou. Vem do que mexeu com você. Porque o que te afetou te gerou uma emoção. Quando nós somos afetados positivamente ou negativamente, gera uma emoção. Né? Ou eu fico muito feliz, ou eu fico alegre, eu fico empolgado, né? Ou eu fico com raiva, eu fico com ciúme, eu fico irado, eu fico estressado. Porque alguma coisa me afetou. É aquilo que mexe lá dentro, nos seus complexos, nos seus traumas, em tudo que está guardado lá no nosso inconsciente, em tudo que está guardado lá no nosso arquivo da mente, no nosso perispírito. Aquilo que a gente não acessa conscientemente, a gente acessa através do que nos afetou. E isso pode ser na sua família, nas suas relações familiares, nas suas relações profissionais. Pode ser num filme que você assista. Né? Você está lá vendo um filme e, de repente, você começa a chorar, porque aquilo lá afetou você em algum ponto que está lá guardado nas suas experiências. Estão acompanhando o que eu estou falando até aqui? Tique, 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 tique. Então, vamos falar mais um pouquinho mais claro. Por exemplo, você está num ônibus. Vou fazer uma historinha aqui, uma situação bem esdrúxula, mas para a gente entender que não precisa ser uma coisa tão próxima. Você está num ônibus, né? E acontece alguma situação dentro do ônibus, uma agressão, um preconceito, alguma coisa. Aquilo te afeta. Ou não, né? Ontem eu estava na academia, eu vou trazer um exemplo de ontem, menos de 24 horas. E tinham 2 caras conversando aqui do lado, que aquilo estava me subindo uma emoção, que não era legal, não. Eu estava ficando irritada, eu estava ficando com raiva, eu estava com vontade de abrir a boca, de falar o que eu pensava sobre aquilo, porque era um preconceito deste tamanho, né? Que não cabe aqui eu contar a história toda, mas eles estavam, de uma forma pejorativa, falando de 2 pessoas, de uma mulher e de um homem, contando a história da vida dos outros, e aquilo estava me afetando. Estava me gerando uma emoção. Né? E aí eu volto à história dos sonhos que eu falei para ela ali. O que você vai fazer com isso? Porque aí é que a Adenauer diz que é o grande pulo do gato. Né? O que eu vou fazer com essa emoção? Como eu elaboro essa emoção? Como eu me comporto diante daquela situação, diante do mundo, diante das pessoas, diante de tudo, com aquela emoção que foi gerada através dessa afetação. Isso é o aprendizado da reencarnação. Aquilo que me traz muita raiva hoje, né? Eu acho que se eu perguntar aqui para vocês,
O que te tira do sério, né? É aquela pergunta que todo mundo já ouviu ou já se fez assim, né? O que te tira do sério? O que te tira do sério? Injustiça. O que te tira do sério? Hein, Ivani? Discriminação. O que te tira do sério? E como que vocês lidam com isso? Né? Então, ontem, eu cheguei em casa, eu ia dar essa aula aqui à noite. Eu cheguei em casa da academia e pensei, eu estou lidando melhor com isso. Né? Porque em tempos passados, eu ia falar, eu ia me meter. Eu era daquela, gente, de 10 anos atrás, de brigar nas redes sociais. Eu era, né? Preciso conversar para vocês. Eu não podia ler nada que era contra o que eu pensava, que eu ia lá e... Né? Eu aprendi que não tá legal, não é legal isso. Não é legal para os outros, não é legal para mim. Como é que eu sei que era assim? Ué, porque eu era assim. Nessa vida, há 10 anos atrás eu falei, você acha que há 10 anos atrás eu estava desencarnada? Né? Então, é isso, né? Aquilo que te afetava há 20 anos atrás e você tinha uma reação, uma emoção, provavelmente, o que você passar pela mesma situação hoje, você já elabora essa emoção, essa reação diferente. Né? Então, a gente não precisa de outra encarnação para aprender. A gente tem a oportunidade de aprender nessa encarnação. Né? Vocês sabem, Luiz já contou essa história aqui, eu já contei também. Nós somos cariocas e nós moramos em Salvador há 22 anos. Então, eu percebo isso na minha vida com clareza, porque tem muitas pessoas, amigos de faculdade, né? Vizinhos, pessoas que não são da família, porque a família a gente acaba tendo contato sempre, eles vêm cá, a gente vai lá e tal. Mas esses amigos assim mais afastados, a gente tem só esse contato de curtir, compartilhar, dar um like e tal. Né? E um dia desse, meses atrás, uma moça que fez faculdade comigo, uma colega minha, me mandou uma música, né, numa rede social aí, falou assim, lembrei de você. Quando eu escutei essa música, eu lembrei de você na hora. Aí eu fiquei pensando, eu gostava dessa música? Né? É um exemplo besta, gente, bobo. Mas é para a gente entender que é isso mesmo, são nos fatos pequenos do cotidiano que a gente vai percebendo que a gente está mudando, né? Adenauer diz, né, que essa é a nossa melhor versão. Então, a Alessandra é a minha melhor versão. Imagine há 10 encarnações atrás, e agora não são 10 anos, não, 10 encarnações mesmo. Imagina 10 encarnações atrás a bisca que eu não era, que cada um de vocês não era, né? Se hoje a gente não é flor que se cheire, né? Todo mundo aqui tem vaidade, tem egoísmo, tem ciúme, né? Tem maledicência, fofocagem, tudo isso. Todo mundo aqui tem. Não adianta dizer levantar a mão e dizer, eu não tenho egoísmo. Tem, sim. Procura, inveja, né? Procura lá no fundinho do seu ser que você vai ver que tem, porque todos nós temos. Se hoje nós somos a nossa melhor versão e a gente é assim, imagine há 10 encarnações atrás. A gente era aquele que dava espadada nos outros, que matava, né, porque olhou feio para o outro, arrancava a cabeça, né? Era esse tipo de gente que nós éramos. Então, quando eu recebi isso da minha amiga, eu falei, eu gostava dessa música? É mesmo, gente? Nossa, eu melhorei, viu? Né? Eu pensei sozinha. Depois, quando o Luiz chegou em casa, eu contei para ele o fato. Eu falei, menino, olha que evolução, né? Não tô... Pessoal do YouTube, ele perguntou qual era. Eu vou contar. Eu sou do Rio, gente. Qual é a música do Rio? Funk, né? Então, é isso. Agora só vai querer saber qual é o funk que eu não vou lhe contar, tá bom? Mas é isso, né? Então, por quê? Era época de faculdade, época que a gente saía para as baladas, né? Para aquelas coisas. Isso foi há meses atrás, mas essa história, essa pessoa que foi minha amiga de faculdade, foi há mais de 25 anos atrás. Então, era aquela época, né, que a gente nem que gostava da música, mas ia na balada, ia né?
E hoje, ontem estava um furdúncio aqui nessa ABB. Vocês não têm noção, não sei nem show de que era. Né? A gente estava aqui na aula à noite e o Rodrigo, a gente estava escutando bam, 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 o som batendo aqui. E aí algumas pessoas falaram assim, eu não sei como é que as pessoas conseguem ficar num som desse. Falei assim, como todos os lugares, né? Uns se afinizam mais com o centro espírita, outros se afinizam mais com a igreja protestante, o pastor gritando o tempo todo, outros gostam da igreja católica, porque nós estamos em graus de evolução e somos atraídos para as afinidades que falam ao nosso coração naquele momento. Então, naquele momento, o funk era legal. Agora, eu já não gosto mais. Certo, seu Antônio Curioso? A Lideia, ó, ela ali no cantinho. Então, gente, voltando aqui, retomando, né? Resumão desse slide. As coisas que nos afetam, pessoas, coisas, experiências, nos trazem uma emoção. Isso é fato, né? Como um e um são 2. O que a gente precisa entender? O que eu faço com essa emoção? E aí eu volto e faço uma pergunta a vocês. Voltem aí, aproveitem essa brincadeira, essa história que eu contei para vocês da minha vida. Dá uma voltada aí, 20 anos para trás. Você não pode, Luiz, que você é bem novinho. Volta só 10, tá? Mas a galera um pouquinho mais velha que Luiz, volta aí uns 20 anos atrás e pensa aí uma coisa que te tirava do sério naquela época e não te tira mais hoje. Provavelmente é uma coisa que você já integrou essa habilidade. Você já aprendeu a lidar com isso de forma diferente. Se você ainda não aprendeu, se continua te afetando, então vamos procurar uma terapia. Aí não tem espiritismo não, é terapia mesmo, né? Porque é isso, gente. A gente precisa aprender a lidar com essas emoções. E aprendendo a lidar com essas emoções, a gente vai chegar num outro sentimento. Certo? Essa é o grande pulo do gato da reencarnação. O quanto isso me afeta, que emoção isso gera, o que eu faço com essa emoção, como eu me comporto, como eu ajo, né? O que isso me traz de aprendizado, de reflexão, que sentimento está me gerando. Porque a gente não precisa esperar. Eu tenho uma tia lá no Rio, que às vezes eu falo alguma coisa para ela, fala, vou deixar para a próxima encarnação, né? Essa eu já entreguei para Deus. A gente não precisa esperar a próxima encarnação, a gente pode evoluir nessa mesmo. A gente pode melhorar nessa mesmo, né? Diga aí. Oi, bom dia. Bom dia. Você está falando 2 coisas, né? A primeira é que você está aí perguntando o que a gente faz com isso. E na terapia a gente aprende muito a ideia de que se o outro te afeta, se te doeu, toma que é teu. Então, toma que é teu, exatamente. O que em nós, necessariamente, de inveja, de raiva, né, de discriminação, se processa que a gente vê no outro. Mas eu quero a pergunta. No livro ele fala, Adenauer fala que a gente pode, enquanto encarnado, também fazer um planejamento de reencarnação. Que é mais ou menos isso que você está falando, né? E aí, eu sempre ficava me perguntando, tá, mas conscientizar-se de espírito tem que propósito mesmo no final, né? Com todas as discussões que a gente vem fazendo. E aí eu fiquei pensando ontem na leitura que talvez seja, né, assim, uma elucubração, que talvez seja esse o nosso foco central. Se a gente se conscientiza de que é um espírito, não precisa desencarnar para fazer um planejamento. Então, a gente já começa, desde agora, a rever todas essas questões para que a gente não precise mais voltar, né? Porque eu não quero mais, não. Eu sei que eu vou demorar muito. Como é seu nome? Leiane. Leiane, Mas aí eu quero começar agora. Eu não queria ser portadora de más notícias para você. Eu tenho consciência de que ainda faltam muitas. Mas justamente por isso que eu quero começar agora. Acelerar o processo. Isso, para não precisar ir para lá. É isso mesmo, tá certíssima, né? E é isso, tudo isso, todas essas aulas que vocês vão assistir, vão ter aqui na ULI, do ciclo 1 ao ciclo 10, tem esse mesmo propósito, né? Que a gente consiga começar a olhar para tudo na vida, para tudo que se apresenta à nossa frente, com o olhar de espírito que nós somos, né? Porque isso muda completamente.
muda completamente todas as nossas atitudes, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, muda tudo. Não é o olhar do estagnar. Ah, se eu sou espírita, então eu tenho a vida eterna para evoluir. Para que eu vou me preocupar com isso agora? Não é esse olhar, né? Ideia. Como é o nome dela? Silvia quer fazer uma pergunta. Então, entendido isso, gente? Vamos lá. Vamos passar o slide ali enquanto o microfone chega para a Silvia. Diga. Oi. Então, pegando aqueles 3 pontos que você colocou ali, afetividade no slide anterior. Afetividade, emoção e sentimento. Isso. Então, é uma pergunta e uma dúvida que eu sempre carrego, né? Alguém diz assim, fulano da família ou alguém, um bandido, alguma pessoa fez um mal. Ou deixou uma cicatriz, arrancou um braço, uma perna, ou simplesmente deixou uma cicatriz muito profunda na pessoa, que ela olha para aquela cicatriz todos os dias. Causou um dano, na verdade. Então, assim, essa pessoa ela vai ressignificar isso aí, teoricamente. Entra nesses 3 pontos para a questão de você vai olhar que aquela mão está faltando, aquele olho está furado, que você olha todos os dias. E como é que você conseguiria fazer essa ressignificação para que você possa incluir na sua encarnação atual aqueles 3 pontos e ver aquele dano que foi causado como uma coisa necessária para seu aprendizado? Então, ontem eu falei, veio uma pergunta parecida com essa sua aqui na aula da turma de ontem, de sexta, e eu vou falar para você. Existem algumas coisas que a gente vai ver aqui, provas e expiações, né? Isso seria uma expiação, né? Que é uma coisa muito mais difícil do que uma prova. Existem algumas situações que são muito fortes, são muito intensas, afetam a gente, né? Como no slide anterior eu falei tanto de afetividade, afetam a gente de uma forma muito intensa. E que, nesses casos, às vezes é muito difícil a gente lidar sozinho com isso, né? Então, eu falei para o pessoal de ontem, de sexta, que eu sou fã número 1 de terapia, de psicologia, né? Há um tempo atrás, eu me lembro quando eu era criança, se falava em psicologia, o pessoal achava que era maluco, né? Era a palavra que usava, sem, né? Não sou maluco, não preciso fazer terapia, né? Hoje em dia, graças a Deus, como todas as outras coisas do mundo, que já mudamos esse olhar, também. Então, no meu ver, essa é a minha opinião pessoal, né? Um caso como esse e outros tantos, né, de extrema gravidade que acontecem, como estupros e outras coisas, eu acho que essa pessoa precisa realmente de uma ajuda profissional. Porque, por mais que a família ajude, os amigos, dê apoio e tal, se a família não tiver, né, esse embasamento, a ajuda vai ser meio capenga, vamos dizer assim. Então, a gente fala muito isso também na doutrinação, né? Quando tem a mediúnica de esclarecimento, geralmente eu tenho sempre esse discurso. Eu digo, eu entendo que você não consegue fazer sozinho, né? Não é fácil. Algumas coisas a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa da mão de alguém. Para dar aquele primeiro passo, a gente precisa da ajuda de alguém. Tem coisas que nos estagnam, né? O medo paralisa, por exemplo. Os traumas paralisam. Então, a gente precisa dessa ajuda. Então, nesses casos, o que eu penso, Alessandra, né, essa é uma opinião pessoal minha, é que a gente precisa de uma ajuda de quem está capacitado a te ajudar nesse momento. E quem está capacitado? Os terapeutas, os psicólogos, né, que estão capacitados a isso. Bom dia, meu nome é Jaísa. Eu passei por uma experiência 1 ano e pouco atrás, que uma cadela minha morreu. Vocês estão ouvindo pouco, ela? Né? Aumenta aí, Rô, por favor. Ela já tinha 19 anos e um rapaz que dava banho em casa a derrubou do local onde ele dava banho e não falou para a gente. Quando ele devolveu, dentro de casa, quando ele devolveu ela a gente, ela não movia as patas do fundo. Gente, foi tão doloroso isso e eu só consegui
passar à frente e ter um outro cachorro, que agora eu tenho um cachorro de 1 ano. Uma coisa fofa. Mas eu só consegui quando eu fiz uma sessão de reiki, porque ele tirou a dor e deixou só o amor. Então, assim, tem coisas muito avançadas em terapias, tanto terapias freudianas, como junguianas, como terapias alternativas, que podem nos ajudar muito, porque eu consegui vencer isso. Tem outras coisas que eu ainda estou conseguindo, mas... Perfeito. É isso mesmo, né? E o que afeta a gente, como eu disse, pode ser, como a psicologia chama, né, te gerar um gatilho, né, para uma ansiedade, para uma depressão, para uma síndrome do pânico, né? É o que aquilo tocou lá dentro de você que acionou um ponto que é frágil em você, né? Então, às vezes a gente até sabe o que aciona. A gente já chega num grau de autoconhecimento que a gente já sabe qual é o gatilho, né? Eu tenho alguns gatilhos e eu sei o que aquilo vai me causar. Mas, na maioria das vezes, a gente não sabe como fazer. O que eu faço? Tá, eu sei o que me causa gatilho, e aí? O que eu faço com isso? Né? E aí é que entram, né, a psicologia, todas as abordagens que ela muito bem falou ali, junguiana, freudiana, lacaniana, terapias alternativas, o que te fizer bem e o que te ajudar a dar esse passo. Eu concordo plenamente. De novo, diga aí, Silvia. É porque eu acho que a pergunta que eu fiz não era muito a questão da psicologia, não. Eu até entendi sua fala, mas eu queria tentar entender mais voltado para esse ponto, aqueles 3 pontos ali. Porque, por exemplo, eu entendi que você falou que uma busca para uma cura daquela dor seria um tratamento através de uma terapia psicológica, com psicólogo. Mas o que eu estou falando é na questão do aprendizado enquanto nessa encarnação, porque vai despertar um gatilho, vai despertar emoções, vai despertar afetividade. Mas, assim, como é que aquela pessoa, mesmo fazendo a terapia, mesmo fazendo diversas outras tentativas, ela pode incorporar aquilo ali, não sei se a palavra seria incorporar, mas estou falando da questão de aprendizado, de evolução, integrar, pronto, de aprendizado de evolução, porque se você olha ali para seu olho todos os dias, você vê que aquele olho está furado, seja, você foi, ou um parente, ou um ladrão, seja lá quem for. Então, você foi para a terapia, você entende que você vai ficar sem aquele olho, você vai ter que criar novas habilidades, mas você precisa agora se... Não, na terapia você não vai só entender que você vai ter que criar novas habilidades. Você vai entender muito além disso, né? Você vai entender o porquê, o que aquilo te causa, como que você vai lidar com aquilo a partir daquele momento, né? Como você vai ressignificar aquela pessoa que fez isso com você, né? E aí tem um componente aí que chama o perdão, que não é uma coisa fácil, né? Eu, geralmente, quando eu trabalhava nas doutrinações, eu dizia, não, eu não estou pedindo que você perdoe, porque perdoar é uma coisa muito difícil, não é uma coisa fácil, não é fácil para todo mundo, né? Então, a terapia te ajuda em tudo isso, não é só você, eu agora estou cega desse olho, então a terapia vai me ajudar a criar uma nova habilidade para usar o olho de cá. Não, nós estamos falando do seu comportamento psíquico em frente a esse problema que você trouxe aí, né? Então, é o seu enfrentamento, é o seu comportamento, é como você vai se posicionar a partir dali, sem sequela para você, sem estar te causando dano espiritual, mental, físico, orgânico. Você tem essa capacidade de, a partir dali, você ter um novo recomeço, né? Está ali escrito na porta ali a frase de Chico. Ninguém pode voltar atrás, né, e fazer de novo, mas a gente pode recomeçar a partir daquele momento. Então, a terapia é nesse ponto que eu acho que ajuda, né? E, às vezes, Silvia, a gente vai passar por essa encarnação com essa prova, com essa expiação, né? E esse resultado, vamos dizer assim, dar esse nome para ficar mais claro, o resultado disso só vai ser aproveitado na próxima encarnação, né? Porque se está tudo guardado dentro da gente, como eu falei, né? Se está lá os arquivos, pode ser que isso que você está passando agora,
né, seja resultante por uma próxima encarnação, não seja nessa. Nessa você só teve o aprendizado, mas a prática desse aprendizado você vai usar na próxima encarnação. De uma outra forma, com um novo cenário, uma nova personalidade, uma nova experiência, uma nova oportunidade, que com certeza vai estar linkado com isso aí que aconteceu antes. Né? É um encadeamento, é como se fosse um efeito dominó. Né? A gente vai aprendendo e criando e integrando essas habilidades consequentemente. Quando a criança já nasce, o espírito ele já vem com a deficiência. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um netinho que nasceu já sem os braços, né? Só tem essa parte. Isso aí, por que já vem com essa deficiência? Plínio chegou aqui e me lembrei daquela história que a gente estava conversando semana passada, do espírito sem braços, sem perna, né, Plínio? Semana passada a gente teve um papo cabeça sobre reencarnação. Eu, Plínio e outros amigos, né? O problema é que é o seguinte, a gente só pensa nessa vida, né? É o que eu falei, eu sou uma pessoa tão boa, nunca fiz mal a ninguém, sou caridosa, sou altruísta, sou isso, sou aquilo. Por que eu mereço ter esse câncer? Né? Por que uma criança já nasce faltando um braço, uma perna? Por que uma criança já nasce com alguma deficiência? Um anjinho, não é assim que as pessoas falam? Um anjinho que é um espírito antigo, que tem todas as mazelas ainda impregnadas lá no seu perispírito, que tem todas as experiências para vivenciar ainda nas outras encarnações que virão pela frente. Então, a história que nós falávamos na semana passada, que a gente estava conversando sobre isso, é uma história que não quer dizer que a história que a senhora me contou tem a ver com isso, mas é uma história verídica, né? E que também não é uma coisa que aconteça com todos e que a gente, por favor, não tome as coisas como regra. Porque no espiritismo e na literatura espírita também é muito comum da gente atribuir problemas e resultados. Então, o que eu quero dizer com isso? As pessoas costumam dizer assim, fulaninha nessa encarnação está há 10 anos casada, tentando ficar grávida e não consegue ficar grávida de jeito nenhum. Com certeza, em outra encarnação, ela foi aquela mulher que teve 10 abortos. Por quê? Né? Fulaninho ou fulaninha nessa encarnação não consegue casar, não consegue formar uma família. Com certeza, em outra encarnação, deve ter sido adúltera. Né? Deve ter destruído muitos lares. Vocês nunca escutaram isso? Claro que sim. Vou chegar lá. Né? Fulaninho nessa encarnação veio muito pobre, passa muitas limitações financeiras. Com certeza, em outra encarnação, foi muito rico, usou mal o dinheiro, pisava nos pobres, não gostava dos pobres. Não é assim, gente. Não é olho por olho, dente por dente. Né? Eu acho que é até o que está escrito ali nesse slide. Exatamente. Precisamos nos desligar dessas ideias punitivas, né, que a Adenauer fala ali. Por que uma pessoa, por exemplo, que praticou vários abortos em outra encarnação, nessa, ela não pode ser uma obstetra, trazer a vida ao mundo, ter essa profissão? Por que ela não pode ser uma cuidadora de um orfanato? Ou por que ela não pode ser uma mãe muito amorosa e ser presenteada com 3 filhos? E refazer esse caminho pelo caminho do amor. Porque a gente também aprendeu que é ou pelo amor ou pela dor. Mas que nós, seres humanos, né, miseravões que somos, a gente nunca aprende pelo amor, a gente só aprende pela dor. Né? Uma outra frase que a gente fala muito é que o que ensina mesmo é o erro. É pelo erro que a gente aprende. Não, gente. Olha aqui, A frase básica da nossa casa aqui,
O amor é a força propulsora do universo. É o amor que impulsiona a gente para frente, né? Então, por que tem que vir pela punição? Não necessariamente precisa vir pela punição. A história que nós contávamos, que a gente conversava com Plínio e outros amigos, foi a seguinte, que um certo espírito, ele se suicidou várias vezes, várias encarnações. E alguém me perguntou, foi você, né, Silvia? Que perguntou isso de acontecer. Alguém aqui perguntou. Ah, foi Jaqueline, né? De que acontecer as mesmas coisas em várias encarnações, repetir as mesmas coisas, né? Então, é essa história. Esse espírito se suicidou numa encarnação, aí ele reencarnou, se suicidou de novo, ele reencarnou, se suicidou de novo. Aí, na próxima encarnação, o que aconteceu? A providência divina, como a gente costuma dizer, né? Qual foi a lei do universo, né? Ou de Deus, ou do como vocês queiram chamar, qual foi o benefício? E aí volto de novo para o que eu falei a vocês há uns 20 minutos atrás. Nem sempre é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Aquele espírito não ia conseguir terminar uma encarnação e absorver todos os aprendizados que ele necessitava se ele não reencarnasse dessa forma. Qual foi a forma? Ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. E aí, um nenenzinho, um anjo, um espírito que acabou de chegar. Por que ele nasceu sem os 2 braços, sem as 2 pernas? Porque foi a única forma, né? Ele teve todas as oportunidades do caminho do amor. Provavelmente ele reencarnou com uma família boa, uma mãe amorosa, mas ele se suicidou. Aí ele teve a segunda oportunidade, ele se suicidou. É punitivo isso? Não. É benéfico. Porque se ele não renascesse desta forma, ele ia se suicidar novamente. E ele não ia ter completado, né, o seu circuito, vamos dizer assim, de aprendizado. O que ele precisava aprender, ele não estava dando a oportunidade desse aprendizado. Ele estava encerrando a sua encarnação antes do que precisava. E ainda assim, esse espírito, sem os 2 braços e sem as 2 pernas, ainda tentou matar a mãe. Para finalizar essa história. Então, é uma história que acontece todo mundo? E aí, volto ali à sua pergunta. Não significa que essa história que você me contou é um espírito suicida, senão a gente vai entrar na mesma coisa que eu acabei de falar. Ah, não tem filho é porque fez aborto, não tem marido é porque não soube valorizar a família, porque foi amante de alguém, não fez não sei o quê é porque não sei o quê. Não existe, né, esse resultado de problemas. As possibilidades e as oportunidades são infinitas. O que eu acredito, e aí, de novo, é uma opinião pessoal minha, né, e muita gente pensa como eu, acho que a nossa casa, o Harmonia, a Uli pensa assim. O que eu acredito é que as oportunidades de amor são sempre oferecidas. Mas nem sempre a gente enxerga. Nem sempre a gente aproveita, né? É aquele caso também que vocês já devem ter visto, até na mídia, né? Ah, uma família que nasce em lugar de risco, de situação de risco, do crime, da favela, do não sei da onde. 4 irmãos debandam para o crime. Um se torna médico. Vocês já escutaram isso? Todos os 5 tiveram a mesma oportunidade. Nasceram da mesma mãe, no mesmo lugar, com os mesmos cuidados. Só um saiu. Os outros 4 continuaram ali. Percebem que as oportunidades são dadas para a gente? Né? Eu conversava com o Vinícius ali fora, agora, antes da aula, e ele estava me contando um caso dele, e eu falei para ele assim, você teve o olhar da oportunidade que o universo estava te dando e aproveitou. Porque outras pessoas, provavelmente, aqui ideia, ó, Luiz quer perguntar, aqui. Ah, tem um lá atrás, depois chega aqui, viu, Lu?
Porque provavelmente outras pessoas não teriam esse olhar que você teve sobre essa oportunidade. Iam esperar que caísse do céu, como a gente costuma dizer, né? Isabel Guimarães, uma vez fazendo uma palestra aqui, provavelmente vocês vão ter aula com ela ainda esse semestre, ela contou essa história, né, que a gente diz assim, quando a gente está numa situação difícil, numa enrascada, a gente diz, ai, meu Deus, me dê paciência. Né? A gente fala isso, né? Deus me dê paciência. Você acha que Deus vai te dar paciência? Não. Deus vai te dar outra oportunidade para você aprender a elaborar e a integrar e aprimorar a sua paciência. Quanto mais paciência você pedir para Deus, mais Ele vai te dar problema para que você aprenda a trabalhar a sua paciência. Né? Não está lá no Evangelho? Jesus não disse, eu não vou dar o peixe, eu vou dar a vara e ensinar a pescar? É isso. Esse é o propósito da reencarnação. Né? A gente aprender o que vai fazer com isso. E quando a gente olha uma situação dessa, como ela trouxe aqui, um nenenzinho que nasceu já doente e tal, tem um propósito ali atrás disso. Né? Não punitivo, mas educativo. É um benefício que ele está recebendo por alguma situação pregressa. E que, em algumas vezes, que também não é uma coisa muito comum, né? A gente não escolhe o tempo todo, porque se a gente escolhesse, a gente não ia querer escolher nada de ruim. Né? A gente só ia querer escolher, se eu dissesse aqui, ó, vamos escolher. Aí a gente está lá fazendo nosso plano reencarnatório, e eu entendo que para eu ter esse aprendizado, para eu criar essa habilidade, né, para isso tudo, integrar isso tudo, eu preciso nascer muito doente, ou muito pobre, ou na miséria, eu sei que eu vou passar fome. Eu vou querer isso, gente? Vamos lá. Tem nenhum anjo aqui, né? Não, eu não vou querer isso, né? Eu vou dizer, não, ó, dá para ter só mais um pouquinho de dinheiro? Né? Não precisa ser tão miserável assim. Eu já aprendi alguma coisa, eu não vou fazer mais isso. Né? A gente sempre quer, ó, o jeitinho. Né? A gente fala o jeitinho brasileiro, mas é o jeitinho humano. Né? Os humanos são assim. Né? Nós, seres humanos, somos assim. Então, às vezes, a gente chega numa nova encarnação com expiações, que não são só provas. Provas todos nós passamos. Mas algumas expiações pesadas, tanto pode ser aquilo para o seu aprendizado escolhido e elaborado pelos técnicos da reencarnação, como pode ter sido escolhido por você próprio. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar sobre essas agruras que a gente vê, né? Esses problemas muito graves que a gente vê, como um processo educativo. Certo? Não convenceu, né? Eu falei 20 minutos e você ainda está com essa sobrancelha aí. A mãe... Aí volto para lá, para a aula... Não, vou voltar lá para a aula 5, libertação do espírito, que eu falei para vocês. Quando o espírito está sofrendo no hospital, né? E a eutanásia, lembra que eu falei isso para vocês na aula 5? A mãe está passando pelo processo junto com essa pessoa, com esse bebê. Né? Também está sendo um aprendizado para ela. E eu vou além. Às vezes, o aprendizado é muito maior para ela do que para o bebê. Certo? Então, quando você tem uma... Minha mãe era uma pessoa muito engraçada, gente. E eu já falei para vocês que minha mãe desencarnou há 11 anos. Ela tinha todos os problemas de saúde que vocês possam imaginar, mas... Para finalizar, ela era paciente renal crônica. Então, ela fez 7 anos de hemodiálise. Mas ela levava tudo na esportiva, né? Então, ela dizia assim, não, eu joguei pedra na cruz. Não é possível, eu joguei pedra na cruz. Mas você, que sou eu, e o Luiz, que é meu marido, né? Que vocês conhecem, ela dizia assim, ó, eu joguei pedra na cruz, mas você me deu a pedra. E o Luiz ficava do lado dizendo, joga, joga. Então, o que isso quer dizer? Né? A situação engraçada. Todos estão envolvidos naquela história. E, realmente, né? A dor era dela, ela estava passando pela hemodiálise, ela ficou muito doente, mas eu aprendi muito com a situação dela como filha. O Luiz, como genro, que estava ali próximo, de perto, aprendeu também. Então, todas as pessoas que estão envolvidas nesses processos dolorosos têm um propósito de aprendizado. Certo?
Diga. Gente, já está fazendo fila de pergunta. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Bom dia, gente. Bom dia. Eu estou vivendo um processo que se encaixa em muita coisa que você trouxe até agora, mas principalmente o resgate do amor. Eu sou a 4ª filha do 2º casamento de meu pai. Ele tem 6 filhos e teve 3 mulheres. Eu convivi com ele, acredito que por volta de 8 anos apenas na minha vida, que foi o tempo da minha irmã nascer. E depois houve a separação. Foi uma convivência extremamente traumática, porque ele veio de uma criação muito punitiva, né, do castigo, da criança faz o homem, então, extremamente agressivo. E eu, assim, de todos os filhos, fui a única que sofri muito com essas agressões. No momento, né, regresso, eu não entendia e tinha muito ódio dele, né, a palavra, tinha muito ódio. Primeiro, porque foi uma pessoa que surgiu na minha vida do nada. Segundo, que transformou tudo e eu ainda tive que sofrer tantos castigos. E eu tinha uma palmatória que tinha meu nome, assim, só para resumir, tantas coisas. O tempo passou, ele se separou de minha mãe, ele teve um outro casamento, foi morar em outra cidade. Ele teve um AVC e teve várias crises. Essa pessoa pediu que nós fôssemos até lá. Nós fomos, né, e trouxemos ele para cuidar. Passou mais um tempo, ele assassinou essa mulher. E aí ele ficou preso um tempo, mas assim, uma pessoa extremamente, muito bem politizado, muito inteligente, com excelentes profissões, e só trabalhou em grandes empresas. Ele tinha tudo para prosperar e hoje ter uma vida, né, velhice muito boa. Ao sair, né, da prisão, ele resolveu morar perto de mim e da minha irmã. Isso é o resumo? Porque a história é bem longa. Ele resolveu morar perto de mim e de minha irmã. Ele tem sequelas desse AVC. Ele tem sequelas desse AVC. E por ele não usar o medicamento, por ele não se alimentar e ele ser alcoólatra, ele tem convulsões, muitas convulsões. Hoje ele está com uma outra pessoa que cuida dele e toda vez que ele tinha crise, a pessoa ia até lá em casa. E eu sempre me recusei a ir. Eu dizendo, eu não vou, é uma escolha dele, foi ele que procurou e tudo, enfim. E nenhum filho quer ter nenhum tipo de contato com ele. Então, assim, só para resumir agora, de fato, eu tive que colocar ele dentro da minha casa para cuidar dele, e ele está na minha casa, né? Então, assim, tem sido um grande desafio na minha vida. Primeiro, de olhar para aquele ser humano e dizer assim, onde é que eu vou encontrar esse amor? Se ele não foi construído, se ele nunca existiu, né? Então, eu estou encontrando, sim, um perdão, a compaixão, mas o amor, eu tenho me perguntado, meu Deus, o que preciso aprender? E onde encontrar o amor para cuidar com amor dessa pessoa? Não porque eu sou obrigada como filha, porque nenhum outro filho quer, e nem porque só a compaixão, né? E isso é um legado que eu deixo para meus filhos também, eles estarem dia a dia observando o que está acontecendo na nossa rotina. Como é seu nome? Gleice. Gleice, a sua história, agora eu vou parafrasear o meu marido. Precisava de 2 horas para falar, né? Mas algumas coisas eu vou pincelar desse resumo, que não foi resumo, né, gente? Mas vou pincelar que você falou. Primeiro, você relatou que ele teve 3 esposas, né? Então, 3 vezes Deus, o universo, deu uma oportunidade a ele. Botou 3 pessoas amorosas e cuidadosas para cuidar dele. Uma ele matou. Certo? Foi a história que ela contou, não foi, gente? Então, olha o universo dando, dentro da mesma encarnação, novas oportunidades a esse espírito. Outro fato que ela trouxe, ele é uma pessoa politizada, inteligente, fala bem, articulado. Ele poderia estar num cargo de altíssimo top em qualquer empresa. Ele usou isso bem? Não. Outra oportunidade. Uma integrabilidade de uma habilidade que ele já deveria ter adquirido de outra encarnação, que ele poderia ter usado nessa encarnação e ele não usou, né? E aí, para finalizar a história,
você me disse assim, eu estou procurando esse amor, mas não estou conseguindo. E quem disse que a habilidade que você precisa criar com essa situação é o amor? Pode não ser, né? A habilidade que você pode estar precisando criar agora é a benevolência, é a generosidade, é a compaixão, que foi a palavra que você mesma trouxe, né? Então, pode ser que toda essa situação esteja vindo para você como a oportunidade da criação dessas coisas, desses sentimentos, da exaltação, melhor dizendo, desses sentimentos. Porque esses sentimentos todos nós temos dentro de nós, tanto os bons quanto os ruins. Mas a gente precisa aprimorar cada um deles, né? Então, pode ser que essa situação não seja para você buscar o amor, aprimorar o amor. O amor você já está aprimorando com seus filhos, né? Com outras pessoas, né? Não sei se você é casada, com seu marido, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos, com as pessoas, né? Que você tem esse afeto bom, né? Pode ser que não seja com seu pai, né? Aí eu vou contar a minha história, não é tão triste quanto a sua, mas também chega a uma reflexão que eu fiz em certo ponto da minha vida, né? Os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos de idade. E aí meu pai, quando eu tinha 7, ele casou de novo, né? E ele ficou casado com essa pessoa por 42 anos. E eu tenho um irmão de 35, né? Então, durante muito tempo, isso foi confuso para mim, né? Foi complicado na infância, na adolescência, né? Eu tomava sempre o partido da minha mãe e não do meu pai. Mas a maturidade, né? Eu cresci, casei, tive filho, entendi o que era relacionamento homem-mulher, né? Saí do olhar de filha para o olhar de mulher, né? E, para resumir, vou fazendo igual você, eu entendi que a história do meu pai não era com a minha mãe. A história do meu pai era com a Fátima, com a pessoa que ele casou depois. E com ela ele conviveu 42 anos. Infelizmente, o ano passado ela faleceu de Covid, né, durante a pandemia. Mas se ela não tivesse desencarnado, eu acho que eles iam ficar juntos 100 anos, se fosse impossível, né? Porque a história deles era deles, né? O que eu entendo, o relacionamento dele com a minha mãe foi para mim, né? Foi para eu chegar ao mundo, né? E serviu também como aprendizado para a minha mãe, porque um divórcio, uma separação, é um aprendizado na vida, né? É um aprendizado na reencarnação. Então, é isso aí, a gente tem que envolver... Eu estou dando beijo para os meus fãs lá atrás, viu, gente? Pessoal que está passando ali no vidro, né? A gente tem que ter esse olhar, começar... Volto ao que eu falei um tempo atrás. Isso me afeta em quê? Qual é a emoção que isso me gera? Qual é o sentimento que isso traz? E como eu me comporto frente a essa situação? Né? Qual é o aprendizado que eu estou colhendo disso? Não é por quê. Não é porque eu nasci sem braço, não é porque o meu pai, depois dessas miseravão todo, ele veio parar na minha casa. Por quê? Não. Para quê? Para quê? O que isso está me trazendo de aprendizado? Né? Porque aí, opinião minha de novo, eu acho que é um aprendizado riquíssimo para você. Né? Eu acho que com essa experiência, e você aceitou a experiência, porque você podia ter negado. Você podia ter dito, na minha casa não. Paga um cuidador, bota num asilo, bota num hospital, bota em qualquer lugar. Mas na minha casa, não, depois de tudo que eu passei, eu não tenho condições de assumir ele na minha casa. E você aceitou. Você apertou a mão do destino, né, do universo, e disse, eu aceito essa proposta. Vamos lá, vamos ver o que eu aprendo com isso. Né? Então, é isso. A história que ela trouxe, eu brinquei com ela do resumo, mas é uma história riquíssima. Né? É isso. Às vezes, as situações passam na nossa frente, as oportunidades passam na nossa frente, boas e ruins, e a gente não enxerga. E a gente não aproveita. E as boas ainda é mais fácil da gente aceitar. Né? Quem que não quer uma oportunidade boa? Mas e as ruins? Não, deixa para a próxima encarnação. Né? Sou espírito imortal, tenho a vida toda para aprender. Não, nessa eu não quero, não. Deixa para a próxima encarnação. E, às vezes, é uma
o maior tesouro que você está negando nessa encarnação. Um pai difícil, uma doença, uma situação financeira ruim, né? Um relacionamento difícil. São as coisas ruins também nos ensinam. Não ensinam mais, porque a gente também tem que tirar isso da cabeça. O que é ruim, né, é o que ensina mais. Não, o amor ensina muito, né? Mas ensina em igual importância. Quem era que ia perguntar aqui, gente? Diga, Luiz. Demorou chegar aí, não foi? Só um pouquinho. Bom, você ratificou a ideia, né, de que precisamos nos desligar das ideias punitivas no processo de reencarnatório. Mas retomando a ideia da minha amiga aqui, que eu esqueci o nome, perdão. Socorro. Socorro, isso. A ideia de que o bebê teria nascido sem os braços, sem as pernas, com um processo educativo, como a única possibilidade de ele não se cometer o suicídio novamente e continuar no progresso, né, espiritual dele, não sei se é a melhor palavra, enfim. E em casos mais extremos, por exemplo, pessoas que praticaram tortura em demasia a outras pessoas. Por exemplo, você pega um caso como o de Hitler. Como se aplicaria isso? Seria parecido? Ele reencarnaria com o processo reencarnatório? Os guias espirituais, não sei, formulariam um processo reencarnatório parecido, ele sem braços, sem pernas, porque se ele viesse sucessivamente em reencarnações, praticando o mesmo, com ideologias parecidas, mesmo que sucumbisse sempre a assassinar os outros. Eu entendi o que você está perguntando. E, de novo, vocês estão... Essa aula está perfeita, né, gente? Está encadeadinha, porque vocês perguntam, o slide está livre. Vocês perguntam... Essa sua pergunta tem a ver com esse slide aí. Livre-arbítrio, né? Aí, vou fazer um link da sua pergunta com o relato ali da Gleides, não é isso? Gleice, né? Hitler era uma pessoa inteligentíssima. Tinha uma habilidade integrada, aprimorada da inteligência gigante. Como é que ele usou isso? Né? Então, isso retrata para a gente, né, desenha para a gente que a gente precisa reencarnar várias vezes. Provavelmente, ele vai reencarnar e tentar usar essa inteligência de uma outra forma, né? É a bomba nuclear, né? Ela tanto pode ser usada como bomba, né? Como o átomo atômica, como bomba atômica, como ela pode ser usada no aparelho de ressonância, né? Então, o que eu vou fazer com isso? E aí é o livre-arbítrio. Não, Hitler não precisa reencarnar. A pergunta que você está me fazendo é exatamente o que eu falei para vocês há um tempo atrás. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça, né? Porque a pessoa foi um estuprador, um assassino, um torturador. Na próxima encarnação ela vai ser punida, ela vai ter uma encarnação... Ia falar um palavrão aqui para vocês, não pode, né? Mas ela vai ter uma encarnação bem ruim. Não. Ela pode ter a oportunidade de vir um cuidador, vir um palestrante espírita, vir um padre, vir um pastor, né? Vir um enfermeiro, vir um médico que cuida um médico oncologista que cuida lá dos pacientes com câncer em fase terminal. Ele pode receber a oportunidade proporcionalmente inversa àquilo que ele fez. Se ele vai fazer ou não, livre-arbítrio, né? O nosso planejamento encarnatório, ele pode ser feito de duas formas. Ou na dimensão espiritual, quando a gente está desencarnada, a gente planeja o que vai voltar, o que vai acontecer na próxima encarnação, ou a gente pode começar a fazer agora mesmo, né? O que isso quer dizer? É aquilo que... Como é seu nome? Eu não escutei o nome dela, vocês perceberam? Então, ela falou
que ela falou assim, eu quero acelerar o processo. Então, quanto mais, né, a gente acelerar esse processo, quanto mais a gente absorver o que o universo está falando com a gente, né, e ir aprendendo e integrando, mais o nosso plano reencarnatório vai diminuindo ali as habilidades que a gente precisa integrar. Vamos pensar numa historinha. A gente tem uma lista de coisas para aprender. Se nessa encarnação eu aprender o maior número de coisas, na próxima a lista diminui. Entendem? Então, o nosso plano para a próxima encarnação pode começar a ser feito aqui, agora. Né? E a gente usa o livre-arbítrio para isso. Porque eu tenho um plano. Eu ontem dei o exemplo para o pessoal assim. Quando você vai fazer uma viagem, todos nós vamos fazer uma viagem, saímos de férias, você vai conhecer uma outra cidade, você faz um roteiro, né? Ou, no mínimo, você entra lá na internet e vai ver, eu vou para o Rio de Janeiro, o que o Rio de Janeiro tem para eu fazer? Ah, tem museu, tem praia, tem os pontos turísticos, tem isso, tem aquilo. Ah, então eu tenho 5 dias, no primeiro dia eu vou fazer isso, no segundo dia eu vou fazer aquilo, no terceiro dia eu vou fazer aquilo outro, vou tentar cumprir para conhecer e aproveitar o melhor daquele destino que eu estou indo, né? E a gente consegue? Na maioria das vezes, a gente não consegue fazer tudo, né? Você chega num ponto turístico, está cheio, está lotado, filas rodando lá, e você já tem um outro compromisso marcado às 4 da tarde, você tem que parar para almoçar no meio do caminho, e aí você fala, não vai ser dessa vez que eu vou conhecer o Cristo. Deixa o Cristo para a próxima vez que eu vier no Rio. Aí você já pulou aquilo, né? Aí você chega num outro lugar, aí encontrou com pessoas conhecidas, com um amigo, com a família, não sei o quê. Aí, mas, de noite eu marquei de ir não sei aonde. Ah, mas o papo aqui está tão bom, né? Está tão agradável. Vamos ficar mais um pouco. Ah, então pula esse aí também. E aí, no final das suas férias, você pulou várias coisas e tomou caminhos diferentes. A reencarnação é igualzinho. Né? A gente faz esse planejamento em linhas gerais, mas eu posso mudar no meio do caminho. Eu brincava com os meninos lá em casa um dia desse, que a gente assistiu um filme mais ou menos sobre isso, era até uma comédia, e aí a gente ficou, na hora do almoço, fazendo essa historinha. Eu falei, e se eu não tivesse aceitado o pedido de casamento do seu pai? Vocês não tinham nascido. Aí meu filho falou, não, mãe, se a gente fosse para ser seu filho e não do meu pai, a gente tinha nascido de você com outro homem em outro lugar. Eu falei, mas aí se a gente for pensar em quem eu namorava antes do seu pai, não teria dado certo, a gente não teria casado tanto tempo. E aí eu não teria 2 filhos, porque quando eu visse que o casamento não estava dando certo, aí eu não ia ter o segundo, eu só ia ficar no primeiro. E talvez eu nem tivesse o primeiro, porque o meu primeiro filho nasceu quando eu já tinha 4 anos de casado. Então, pode ser que meu casamento anterior, com a pessoa anterior, não durasse nem 4 anos. Então, aí a gente ficou brincando disso, né? E é isso aí, a gente planeja. Eu podia ter esse planejamento, eu vou reencarnar, né? Vou nascer no Rio, vou me mudar para Salvador, vou casar com o Luiz Carlos, vou ter 2 filhos, mas eu podia ter mudado isso. Ou, vai ver, não era nada disso que deveria ter acontecido na minha vida. Né? Eu deveria ter continuado no Rio, casado com o Joãozinho, ter tido 2 filhas e não 2 filhos, e aí minhas filhas seriam cariocas e não teriam 2 filhos baianos. Poderia ter feito tudo diferente. Porque destino, outra palavra para a gente abolir, não existe. Destino não existe. Porque se o destino existe, não existe o livre-arbítrio. A gente precisa escolher uma coisa ou outra. Quando a gente diz assim, não, aconteceu isso porque estava no meu destino. Não, foi porque você escolheu isso. Olha a história que ela trouxe ali. Né? Ela podia ter escolhido botar o pai num asilo. Ela podia ter escolhido deixar o pai na casa dele, mesmo pagar um aluguel e pagar uma cuidadora. Ela podia ter 5, 6, 10 opções, mas ela escolheu botar o pai dentro de casa. Então, não tem destino. O destino, quem faz somos nós. Né? Nós temos o livre-arbítrio, a gente escolhe, a vida é feita de escolhas. E são essas escolhas que vão direcionar a gente para os caminhos que a gente percorre.
e o que esses caminhos vão trazer de aprendizado para a gente. Porque nesses caminhos a gente vai encontrar pessoas diferentes, com experiências diferentes, e isso é que vai fazendo o nosso crescimento. É no contato com o outro, é na relação com o outro que cada um de nós cresce. Ninguém cresce sozinho, né? Aquela pessoa que vai lá para o alto do morro, um monge, fica lá, bacana, ele está criando uma habilidade ou duas, e o resto? E o dia a dia? E o aturar o chato, o fofoqueiro, o invejoso, aquele filho que perturba, o marido chato, o busão cheio, né? Ele não passou por nada disso. Ele está criando habilidade? Tá, uma, duas, porque é ele com ele mesmo. Mas e o contato com os outros? Né? Entendem? Vamos lá. Então, ó, lei de causa e efeito, processos educativos e não punitivos. A gente já falou bastante sobre isso aqui, né? E aí eu queria, só para finalizar, essas duas palavrinhas aí que tem a ver com a pergunta que alguém me fez, que eu já não me lembro quem foi, né? Que, isso se repete, se repete, se repete, se repete. Acho que foi você, né? Tendências e predisposições. O que são tendências do espírito? São características que são consolidadas durante várias encarnações. Então, exemplo de tendências. Tem pessoas que têm tendência a procrastinar. Tem pessoas que têm tendência em focar. É aquela pessoa focada, que tudo que ela se propõe a fazer, ela tem o foco, ela tem essa tendência. Pode ser um estudo, pode ser um trabalho, pode ser uma conversa, pode ser qualquer coisa, ela bota foco naquilo, né? Tem pessoas que têm uma tendência livre. É aquela pessoa que você sabe, essa pessoa é livre. Ela não é presa a nada. Ela e é ela. Isso é uma tendência. São características consolidadas durante várias encarnações, que a gente vem trazendo ela, né? Por mais problemas, provas, expiações, agruras que você passe, a sua tendência prevalece. Ok? E predisposições? Predisposições são oportunidades que a gente tem de aprender o que não foi aprendido. O que isso quer dizer? São oportunidades de você aprimorar aquilo que você está inábil ou que você não tem habilidade. Então, um exemplo. Eu gosto de trazer exemplo para a gente entender, pensar junto. Aquela pessoa do tô rico, tô pobre. Sabe qual é? Aquela pessoa que tem uma fase da vida que está com dinheiro. Aí estoura todos os cartões, compra tudo, paga tudo para todo mundo, faz todos os seus desejos, acaba no restaurante, no shopping, não sei o quê, fica pobre. Aí os cartões todos estouram, né? Aí começa a negociar, aí as operadoras dos cartões ligam, vamos negociar a dívida, vamos, não sei o quê. Aquela pessoa fica ali contando o dinheirinho todo, né? No final do mês sobra, falta salário, sobra mês, né? Não tem aquele dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Aí essa pessoa diz assim, não, agora eu aprendi, já sei como lidar com isso, não quero mais passar por isso, chega desse sufoco, não quero mais, eu vou pagar isso tudo, vou pagar essa negociação, vou recuperar meus cartões todos, e daqui para frente eu vou ser um novo homem, uma nova mulher. O que acontece? Quando acaba de pagar as dívidas, faz tudo de novo. Né? Eu antes brinquei aqui com o pessoal da sexta, eu falei que o Fábio Júnior, se assistisse essa aula, ia me processar no YouTube. Mas um Fábio Júnior da vida, né? Que casou não sei quantas vezes, não sei quantas mulheres ele teve. Ele não criou a habilidade de ser marido, gente. Ele não sabe ser marido. Né? Mas a cada casamento que ele tem, ele deve dizer assim, não, essa é a definitiva. Essa agora vai dar certo, porque eu já aprendi o que não fazer, porque essa vai ser a definitiva, né? Mas eu acho que ele já está no, sei lá, quantos casamentos, né? Que ele já casou não sei quantas vezes. Então, ele não criou essa habilidade. E aí, a predisposição é o diálogo da vida. É a vida dialogando com você. Se aquilo está se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, é porque você não aprendeu. É porque você não criou essa habilidade.
A gente tem que parar e pensar assim, isso já se repetiu na minha vida. E às vezes se repete em fases diferentes da vida, até na infância. Você já passou aquela situação, aí quando você fica adolescente, você passa por uma situação parecida, e na fase adulta, e vai, e vai, e vai. Eu dei 2 exemplos aqui, mas cada um pense aí na sua vida, o que anda se repetindo, né? Os hinduístas chamam isso de roda de Sansara. É aquilo que vai e volta, vai e volta, vai e volta. É a predisposição. É a oportunidade de você realmente aprender. Enquanto você não aprender, aquilo vai se repetir na sua vida. Até que você aprenda. Diga, Ivani. A aula está acabando. Tá mesmo. E você é campeã de fazer a pergunta nos últimos minutos. Mas vai lá, Ivani. Mas você prefere que eu estou esperando... Não, eu prefiro que você pergunte. Eu estou esperando ver se o slide aparece. Vai né? lá. Não apareceu, e você já falou isso algumas vezes. Provas e expiações. É o próximo, eu acho. Vamos lá. Então eu vou esperar. Deixa eu ver se é, para não falar besteira. Não, esse eu já falei. A gente pode planejar encarnado ou desencarnado, né? Ele é circunstancial, também falei, pode sofrer alterações, né? Isso depende do nosso livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio que vai mudar, né, as circunstâncias disso tudo. E o equilíbrio das provas e expiações. Então, cai um pouco na pergunta que Luiz me fez. Não significa que o cara foi um torturador, que na próxima encarnação ele vai ter uma encarnação totalmente ruim para pagar o que ele fez. Né? Não, ele vai ter esse equilíbrio. Ele vai ter pessoas boas que vão estar ali com ele vai ter o apoio, ele vai ter as oportunidades do amor, como ela trouxe ali na história, né? 3 pessoas que quiseram ajudar o pai dela e ele não aceitou, não enxergou, não aproveitou. Então, sempre vai ter esse equilíbrio. Por mais que essa pessoa tenha uma vida, uma expiação difícil, né? Como o Socorro trouxe aqui, com certeza esse bebê tem a mãe mais amorosa do mundo, né? Que cuida. Então, pronto. Trouxe uma mãe psicóloga, né? Que já tem um outro olhar, olha essa criança com um outro olhar. Então, olha a amorosidade, né? Ele está passando por uma situação, ele vai ter uma vida difícil, mas ele está ali embasado pelo amor. Então, esse equilíbrio sempre acontece. Não me respondeu. Ah, tá. Vou esperar. Olha, essa turma, vou te dizer, gente. Eu tenho que lidar com as minhas emoções, viu? Provas. Eu não respondi agora, Ivani, mas eu já falei aqui. Eu não falei o que são provas, gente? Provas é aquilo que o nome já diz, prova, né? Todos nós temos provas, todos nós passamos pelas provas das encarnações. Quais são essas provas? É um filho difícil, é uma situação financeira difícil, é uma doença que a gente passe com a gente ou com alguém, é um relacionamento difícil, né? Todas as dificuldades, as agruras que a gente passa, que todos nós passamos, né? Em diferentes dimensões da vida, né, familiar, financeira, profissional, tudo isso aí são provas, né, que a gente não tem a oportunidade de passar na dimensão espiritual. A gente só tem essa oportunidade de passar na dimensão material, enquanto estamos encarnados, certo? Dito isso, o que são expiações? São situações de caráter obrigatório. E aí se encaixa bem o exemplo que eu trouxe do espírito que nasceu sem braço e sem perna. É obrigatório. Já foi dada todas as oportunidades. Ele já passou por todas as oportunidades de amor, né? Então, agora ele vai passar por essa situação, que vai ser difícil, mas que vai ter esse equilíbrio. Ele vai ter o amor ali impregnado ali naquela nova oportunidade. Né? Ele vai ter esse amor. Então, ele tem que aproveitar esse amor e aproveitar essa oportunidade ruim, difícil, sofrida, que o universo está dando a ele, para manter essa encarnação até o final e absorver dessa encarnação tudo que ele precisa. Certo? Entendeu, Ivani, o que são provas e expiações?
Provas todos nós passamos. Expiações, alguns espíritos por algumas necessidades. E é sempre de caráter obrigatório. Então, é dada todas as oportunidades, melhores, menos sofridas, mas você não aceitou, não aproveitou, não vivenciou, chega um momento que torna-se obrigatório. Ok? E aí, último, o nosso ciclo de aprendizado. Como é que acontece? Evolução do princípio inteligente, criação do espírito por Deus, né? Aula Espíritos. Vida de relação na Terra. A reencarnação é a nossa vida de relação na Terra. A gente morre, morte do corpo físico, desencarnou, volta ao plano espiritual. Necessita de um novo ciclo de aprendizado na matéria? Tem que reencarnar de novo? Sim, né? Nós todos. Se sim, reencarnação. Pronto, e aí começa tudo de novo. Faz aquele ciclo todo de novo. E a gente vai fazer isso milhões de vezes, todos nós, né? Se não, e aí eu só conheço Jesus, que chegou nesse não, né? Não, se não, continua a evolução no plano espiritual em outros mundos, construção eterna do conhecimento e da felicidade, auxiliando Deus, né? Que foi dito aqui na aula de evolução. Somos todos co-criadores. Então, um dia, não sei quando, daqui a milhões de anos, a gente vai chegar aí no não precisar reencarnar. Por enquanto, viu, a gente vai precisar reencarnar várias vezes. A gente pode só acelerar o processo, né? Os livros que eu usei foram esses. E são 12h30, eu preciso terminar a aula, mas eu sei que esse assunto é instigante, né? Ontem eu terminei a aula, tinha uma aluna sentada aqui, bem no lugar onde você está, aí ela falou assim, meus parafusos estão todos frouxos. Aí eu falei, que ótimo, né? Eu concluí a aula com sucesso, porque é esse o objetivo. Que o parafuso de vocês fiquem todos frouxos, que as minhocas fiquem aí borbulhando, que as pulgas estejam atrás da orelha, né? E quando a gente mostra aí, ao final, a bibliografia, é isso. Vou parafrasear meu marido de novo, né? Não acreditem no que eu estou falando. Ele sempre não fala isso. Não acreditem no que eu estou falando. Vão lá procurar, né? Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, livros de Adenauer, outras literaturas espíritas, internet que abre a porta do mundo aí para a gente, né? Vão procurar. Porque a hora que vocês disserem para mim assim, ó, meu parafuso ajeitou, eu vou ficar triste. Porque aí significa que você vai desistir da ULI, né? Enquanto o parafuso de vocês estiverem afrouxado, frouxos, vocês vão continuando a caminhada da ULI e vão chegar no ciclo 10. Quando vocês resolverem que eu tenho todas as respostas, lascou, né? Acabou o interesse. Então, o objetivo nosso aqui na frente é esse, é gerar dúvida, né? A inquietação, a reflexão, que vocês saiam daqui hoje e vão procurar aí, né, nas literaturas mais conhecimento sobre isso. Dito isto, obrigada, até o próximo sábado. Vamos fazer nossa oração final, tá bom?